Fala, gente! Pois é, terminou na Vila Belmiro o clássico Sansão, Santos 1, São Paulo 0. Eu estou chamando no título desse vídeo hoje de resultado perigoso. Mas, pelo nosso último vídeo, nossa última conversa, quem assistiu sabe que estava dentro da previsão. Ainda assim, seria um resultado perigoso. Perigoso porque, ao passo que São Paulo não sai do lugar da tabela onde ele está no Campeonato Brasileiro, ele vai sendo tragado aos poucos pela zona do rebaixamento. E esse fim de semana, por exemplo, foi um fim de semana interessante para os times que estão na parte de baixo da tabela, porque alguns deles conseguiram fazer resultados muito positivos. Caso do Cuiabá, que ainda está ali perto. Caso do time do... Bom, Fortaleza já saiu, né? O Fortaleza é o 13º colocado agora, está atrás do São Paulo. Fortaleza era o lanterna até 4 rodadas. Chegou a 28 pontos depois de ter vencido o Corinthians, um ponto atrás do São Paulo, que tem 29 e que vê perigosamente a coluna do número de derrotas crescer. Lembra quando a gente falava que empate demais era ruim? E o que salvava o São Paulo é que a coluna de derrotas dele era pequena? Quando o São Paulo chegou ao seu 10º empate no campeonato, ele tinha 3 derrotas só. Hoje ele tem 6 e 11 empates. Então ele passou a perder mais do que empatar, ganhou uma vez só. Então a curva das vitórias ainda está muito pequena ali, né? Hoje são 6 vitórias e 6 derrotas. E 11 empates, que ainda é um número muito alto. E o que ferrou o São Paulo até aqui, todo mundo já está careca de saber, a gente já falou em 200 mil vídeos aqui, foi exatamente o número de empates. Agora, tem uma questão que é aquela que a gente falou no último vídeo. Eu até disse assim no final, não adianta o São Paulino ficar pensando no jogo de domingo contra o Santos, porque o São Paulo está entregue às Copas. E veja só que coisa, vamos falar do jogo especificamente. O primeiro tempo do São Paulo não foi ruim. Foi um primeiro tempo de posse de bola, de domínio territorial em boa parte do jogo, mas pouco incisivo. A presença do Nicão ali como um falso 9 não funcionou, né? A presença do Marcos Guilherme como ala para puxar a velocidade não funcionou. E o São Paulo agrediu pouco o time do Santos, tomou um gol ainda cedo, ali com 20 minutos de jogo, com o Lucas Braga, olha só que coisa, né? O Soteldo voltou para o Santos, ocupou a faixa esquerda, que era ocupada pelo Lucas Braga, eles ficaram revezando aquela posição, e o Soteldo, estando na esquerda, deu assistência para o Lucas Braga centralizado fazer o gol do Santos de cabeça, 1-0 ainda no primeiro tempo. São Paulo foi subindo um pouquinho de produção, melhorou muito no segundo tempo, acho que o segundo tempo do São Paulo foi muito bom. Agora, esbarrou em 3 aspectos, um deles é ligado um ao outro, inclusive, um deles. Primeiro aspecto, a conclusão do São Paulo não foi caprichada, calibrada. Segundo aspecto, a grande jornada do João Paulo, porque quando o São Paulo conseguiu acertar, o João Paulo foi muito bem no gol do Santos. Ele que é um goleiro muito bom, mas há partidas mais comuns e há partidas grandiosas. A de hoje foi muito grande do João Paulo. E o terceiro aspecto foi cabeça. E esse aspecto, para mim, se coliga com o primeiro aspecto, a falta de capricho na conclusão. Porque a cabeça não está entregue a essa partida. E aí a gente vai voltar no ponto inicial, que era, quando acabamos o vídeo da quarta-feira, olhar para a tabela do Brasileiro e falar assim, São Paulo vai jogar com o Santos, mas prepare-se, torcedor tricolor, para um jogo que talvez não tenha nem empate. E foi o que aconteceu. O que faz agora? O foco está nas Copas, não tem jeito. O São Paulo tem uma chance teoricamente melhor na semana que vem, quando enfrenta o Fortaleza no Morumbi, mas não pode esquecer que o Fortaleza ainda é um time muito bom, que estava lá na parte de baixo da tabela de maneira injusta e que está crescendo no campeonato. Mesmo sendo no Morumbi, não será um jogo fácil para o São Paulo, porque ele estará na véspera do primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana, no meio, entre o jogo da semifinal da Copa do Brasil e esse da Sul-Americana. Então é um jogo onde provavelmente o São Paulo terá novamente um time mexido para enfrentar
o Fortaleza, vamos arrumar aqui, e corre o risco de não vencer. E o desenho é o seguinte, né? Se o São Paulo perder para o Fortaleza em casa, Fortaleza passa o São Paulo. E aí, há grandes possibilidades do São Paulo terminar a rodada que vem muito mais perto da zona do rebaixamento, e o outro adversário é o Cuiabá, que está saindo dali. Então, aquela coisa do encadeamento das rodadas do campeonato, numa parte muito perigosa, acontece justamente no mesmo momento em que as Copas estão sendo decididas. O que fazer? Não adianta. Nessas horas, o foco tem que ser onde você tem alguma chance real. E essa chance real vai começar a se desenhar na quarta-feira, contra o Flamengo no Morumbi, onde, é tudo na teoria, tá, gente? O São Paulo teria que fazer um resultado de pelo menos 2 gols de diferença para levar para o Maracanã uma vantagem que cause problemas ao Flamengo para tentar virar o resultado. Acho muito difícil isso acontecer por vários aspectos. Porque o Flamengo é muito melhor, mesmo com o São Paulo inteiro. Porque o Dorival Júnior, ao contrário do que muita gente pensou, levou para o jogo contra o Palmeiras hoje o seu time B. Não dá para chamar de time reserva, nem de time secundário, nem de time pior. O Flamengo tem 2 times. O B, que jogou hoje, ele é levemente inferior ao A. E ele empatou com o Palmeiras. O A, na minha visão, talvez vencesse o Palmeiras. E deve ser o time A que vai enfrentar o São Paulo quarta-feira. Porque hoje não começaram o jogo de Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel, Vidal e Pedro. Vidal, Pedro e Everton Ribeiro entraram no segundo tempo, depois um pouquinho mais tarde entrou o Arrascaeta. Mas jogaram ali 25 minutos. Então não estão arrebentados. Então na quarta-feira essa turma vai jogar. O São Paulo não tem o Miranda que foi expulso. Mas tem que ser o São Paulo mais completo possível e mais ligado possível. Aí se o São Paulo conseguir essa façanha, na minha visão é uma façanha, conseguir um resultado desse contra o Flamengo, aí ele pode respirar um pouquinho para jogar contra o Fortaleza, mas não pode soltar tudo, porque na quarta-feira ele vai enfrentar o Atlético Goianiense, e quinta, aliás, em Goiânia. E é importante voltar de Goiânia com um resultado positivo para o São Paulo, ou uma vitória, ou um empate que não comprometa. Para depois enfrentar o Corinthians. Não, o Cuiabá. Para depois enfrentar o Cuiabá fora. Talvez brigando para não entrar na zona do rebaixamento. Aí tem a volta da Sul-Americana, que eu acho um jogo teoricamente mais tranquilo, especialmente se o resultado de Goiânia for bom. Aí tem o clássico com o Corinthians. E dependendo de onde o São Paulo estiver na tabela, ele não pode ir com um time reserva. O jogo será no Morumbi. E aí tem a volta com o Flamengo. Cara, o resultado de hoje foi perigoso por isso. Então, resuminho. São Paulo não jogou mal o primeiro tempo, mas não agrediu. Jogou muito bem o segundo tempo, mas não conseguiu fazer gol. Perdeu o jogo. O resultado é perigoso porque, mesmo com foco nas Copas, o São Paulo pode terminar a sequência dos jogos de Copas colado ou dentro da zona do rebaixamento. Sempre imaginando que os times de baixo vão reagir, o que também não tem acontecido. E aí o que faz? Robson! Aí que se o São Paulo conseguir passar nas duas para a final, vai ter um período de intervalo até as finais acontecerem. A da Sul-Americana é só no dia 1º de outubro. Aí você tem que camelar no Brasileiro, para tentar ganhar 2, 3 jogos e voltar ali para a 10ª posição e olhe lá. Que dureza, hein? Mas é como eu disse outro dia, a vida do São Paulino não tá fácil, o coração está sendo testado. Vamos ver quarta-feira o que vai acontecer. Ai, meu Deus, a gente tem que acreditar! Lá vai ser duro. Valeu, gente! Quarta-feira eu vou no estádio e o vídeo vai sair tarde, mas teremos vídeo. Até lá!